Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como saber o que eu quero ou então como é que eu posso me encontrar? É muito fácil pra gente querer coisas, mas querer não é a mesma coisa que desejar. Por quê? Porque você pode escolher muito bem várias formas de querer a sua vida, né? Como eu quero desse, daquele jeito, fazer isso, aquilo, gostaria que minha vida fosse dessa forma. Só que aí seria só uma questão de planejar, executar, eliminar dificuldades. E não é bem assim que funciona, porque não dá para racionalizar tanto assim. Mas tirando as questões financeiras de vidas que a gente nunca vai atingir e que daí fica frustrado por isso, tem coisas muito mais simples e que você acha que tem que querer. Mas o desejo não passa por esses ideais, por essas fantasias que a gente cria. Ele passa por um conjunto de coisas. É um processo que vem sendo construído através da nossa história, principalmente por experiências que a gente nem se deu conta. Por exemplo, a gente nasce e a gente ainda não tem nenhum desejo. A gente simplesmente necessita de alimento e essa necessidade é suprida. Aí depois a gente vai ao longo do tempo conseguindo ter uma outra relação com os objetos, ou seja, a gente se torna sujeito do desejo. A gente tem também uma necessidade de ser o objeto de desejo do outro e acabamos muitas vezes nos alienando em relação ao nosso próprio desejo e atendemos simplesmente demandas da sociedade, do meio, principalmente dos pais. Deixamos de nos ouvir. Mas a gente sempre está querendo coisas, é uma pista sobre o que é o desejo, porque o desejo nunca pode ser satisfeito. Por isso que sempre parece que a gente planeja, planeja, planeja e está sempre no futuro, uma felicidade que eu ainda vou ter, porque a felicidade seria uma satisfação completa, e isso não existe. Até porque se a gente chegasse num ponto confortável que não precisasse desejar mais nada, ia ser um tédio. Isso tudo para dizer que você nunca vai entender completamente o seu desejo. Você vai simplesmente ter pistas dele, né? Você vai se aproximar dele. Porque o desejo é exatamente esse sentido, essa relação que vai para essa direção que vai para o objeto ou para os objetos. Enfim, que te impulsiona para alguma coisa, essa falta. Ah, mas tá ficando complicado. Então, como é que você faz para ter pelo menos uma pista sobre o que é o seu desejo? Bom, isso passa por muito trabalho, principalmente de análise, porque exige que se entre no mundo do discurso, dos sentidos, dos significados, da sua história, e principalmente exige uma escuta. E a escuta ela não serve para o analista, ela serve para que você se escute. Pasmem, serve principalmente para você conseguir lidar com a descoberta sobre a direção desse movimento, porque muitas vezes você gostaria conscientemente de ir para X, mas descobre que está indo para Y, tudo te movimenta para Y. E aí, como é que faz? É muito angustiante. E você tenta todas as formas de se defender de si mesmo, digamos assim. Você nega, você foge, você racionaliza, você se distrai. Enfim, para conseguir se aproximar do desejo, para entrar no processo analítico, é preciso coragem.